O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte pela doença no Brasil entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão muito pequeno, tem formato de uma maçã e fica abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata produz parte do sêmen, líquido que contém os espermatozoides responsáveis pela formação dos bebês. É nela também que há altos índices de câncer que, se não tratado a tempo, pode levar à morte. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer para 2018 são esperados mais de 68 mil novos casos diagnosticados. Isso corresponde a mais ou menos cerca de 9 mil óbitos por ano. Então a gente tem aí cerca de 1 óbito por hora de câncer de próstata no Brasil. Isso é uma incidência e prevalência muito alta. O câncer de próstata ele é o segundo tumor mais prevalente no homem. Ele fica atrás só dos tumores de pele não melanoma. E ele também responde pela segunda maior causa de mortalidade por câncer no homem. Só perde por câncer de pulmão. Por ser uma doença silenciosa na fase inicial, muitos pacientes acham que estão saudáveis. Visitar o médico urologista regularmente é essencial na prevenção. Entre as formas de rastreamento voltada para pessoas aparentemente saudáveis e sem sintomas estão o toque retal e a dosagem do PSA detectado através do exame de sangue. Porém, somente o exame de sangue não é suficiente para ter a certeza se o paciente está fora de perigo. Os principais fatores de risco para a doença é a história familiar, parentes de primeiro grau, pai ou irmão que já tiveram a doença. Então esse é o principal fator de risco. E a raça negra. Então, para esses pacientes que têm esses fatores de risco, a gente deve começar o rastreamento mais cedo. Então, esses pacientes devem ser submetidos ao rastreamento a partir dos 45 anos, e esse rastreamento ele deve ser feito de forma semestral, de 6 em 6 meses, fazer o exame do toque e o exame do PSA. Já para aqueles pacientes que não têm esses fatores de risco, ou seja, que não têm história familiar positiva, não tem parente de primeiro grau que tenha a doença ou não são da raça negra, a gente pode começar esse rastreamento a partir dos 50 anos. O tratamento pode ser feito através de cirurgia ou radioterapia, vai depender do grau avançado da doença. O tratamento ele depende basicamente do estadio da doença que a gente conseguiu fazer o diagnóstico. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico da doença numa fase inicial, quando o tumor ainda está localizado dentro da próstata, a gente pode lançar a mão da cirurgia, da radioterapia, ou às vezes até observar esse paciente dependendo do tipo do tumor. Agora, quando o tumor já está avançado, aí o paciente já não tem muito benefício mais da cirurgia, da radioterapia. Aí esse paciente provavelmente ele vai ou para hormonioterapia ou para quimioterapia, que são os tratamentos mais paliativos da doença. O câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que na maioria das vezes as incidências acontecem em homens com idades acima de 65 anos. Uma das formas de se prevenir é manter hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, aumentar a ingestão de frutas, legumes e verduras e evitar o consumo de carne gordurosa. Praticar atividades físicas diariamente por no mínimo 30 minutos também é recomendado. A prevenção é o melhor remédio, a melhor estratégia para a gente combater essa doença que é tão prevalente, tão incidente, e como a gente tem que fazer o diagnóstico numa fase inicial em que a doença ainda não tem sintoma, então a nossa única arma é o rastreamento populacional, que deve ser feito através do exame prostático digital e o PSA, um acrescentando ao outro. Não dá para fazer só o rastreamento com o PSA, como também não dá só para fazer com o toque retal. Devem ser feitos os dois exames para a gente poder fazer um rastreamento adequado, fazer o diagnóstico desse paciente numa fase inicial, para ele poder ter chance, oportunidade de tratamento da doença.